Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Muito boa noite, um prazer imenso começar mais um programa Direção Espiritual, ter a oportunidade de entrar aí na sua casa e nessa noite de hoje estabelecer comunhão com você, com a sua família. Você que acabou de chegar do trabalho, ou chegou da faculdade, ou já estava aí esperando este momento de encontro, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade que você me dá de entrar na sua vida e junto com você acender as luzes. Não sei como foi que você enfrentou, pode ser que no seu estado não tenha havido, mas nós que passamos pela experiência do apagão essa semana, a gente descobriu, através de uma coisa boba, simples, né? Faltou a luz na casa da gente, a gente descobre a duras penas o quanto é ruim a gente ficar no escuro. Eu tive um agravante, eu descobri que na minha casa não existem fósforos. Você acredita em um negócio desse? Tinha vela, mas não tinha fósforo para acender a vela. E depois de eu ter subido 5 andares, né, a pé, na escada, eu fiquei um pouco desanimado de voltar para buscar. A nossa casa é toda elétrica, né? Então faltou energia elétrica e a gente não sabe o que fazer da vida. Mas eu achei interessante que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no apartamento, mesmo iluminando lá com o celular, foi colocar o dedo no interruptor, né? A gente faz automático, né? É engraçado isso. Nós precisamos tanto da luz, nós somos tão necessitados da luz, que o cérebro não registra a informação de que não vai adiantar o interruptor. São as ações reflexas, né? Que a gente faz sem pensar. A gente faz porque a necessidade impõe ao corpo, impõe ao cérebro. Nós vivemos e dependemos da luz. E naquele momento em que a gente não tinha os recursos da luz, a gente não sabe nem muito bem o que fazer. A gente perde um pouco a referência. Eu fiquei pensando, sabe, minha gente, no dia do apagão, que às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós também passamos por períodos de escuridão, onde a gente fica meio perdido dentro de casa. Eu até fiz uma piada, né, para agradar os meus amigos cruzeirenses, né, porque alguém havia me dito no Twitter, que eu estava acompanhando lá do celular, eu brinquei, né, nossa, já bati tanta cabeça pela parede aqui que eu vou ter que ser hospitalizado. Aí uma pessoa virou e falou assim, cuidado que nasce galo, né, quando a gente bate a cabeça. Eu disse que na minha cabeça não nascem galos, nascem cruzeiros. Mas é verdade, a gente fica tão perdido às vezes na vida, que nós podemos fazer essa comparação. Da mesma maneira como a gente não sabia andar dentro da nossa casa, sem que a gente tivesse um mínimo de luz para orientar os nossos destinos, os nossos passos, na nossa vida acontece a mesma coisa. É aquele desconforto da alma, né? É aquele desconforto de você não saber que caminho seguir, que decisão tomar, o que é o mais certo fazer agora,
para onde eu vou, como que eu vou contornar os sentimentos que estão me julgando num processo de escuridão? E aí, de repente, a gente descobre que há alguma coisa, alguém, alguma realidade que pode significar essa luz na nossa vida. Assim como alguém vem nos socorrer do apagão, vem nos emprestar um fósforo, vem nos emprestar uma lanterna, nos momentos de escuridão da nossa alma, nos desesperos que nós enfrentamos muitas vezes na vida, alguém também pode emprestar uma luz. E cada vez mais eu estou convicto de que essa luz, ela vem através de uma palavra, ela vem através de um conselho. Eu fico fascinado, minha gente, com a capacidade que as palavras têm de fazer bem ao nosso coração. Pode fazer mal também, mas não vamos prender nisso hoje. Falar do quanto que uma palavra bendita pode abrir a nossa cabeça para compreender uma situação. Às vezes nós ficamos muito focados, né? A gente só enxerga o mesmo ponto do problema e a gente não consegue sair daquilo. Nós ficamos patinando em torno das nossas dificuldades e de repente alguém vem, olha nos nossos olhos e diz alguma coisa que tem o poder de clarear a nossa mente. E Deus age aí. Por que a palavra de Deus é tão importante no processo da nossa conversão? Por que é tão importante a gente mergulhar nas leituras sagradas? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, nas palavras de Jesus, nas cartas dos grandes apóstolos, nos escritos dos grandes homens e mulheres que fizeram uma bonita experiência de Deus. E aí toda a literatura mística são pessoas que de alguma maneira acendem luzes dentro de nós. A palavra é sagrada por quê? Porque ela continua comunicando até os dias de hoje. A palavra orienta a nossa vida. Jesus é a luz do mundo. E como é que eu chego até o conhecimento dessa luz? Através dos sacramentos, através da pregação, através da leitura da palavra, através da instrução catequética, de todas as atividades que a igreja propõe, para que nós possamos mergulhar no conhecimento do mistério da luz. É assim que funciona a vida. Há momentos em que a escuridão vai abater sobre nós. E aí o que a gente vai fazer? Vamos bater a cabeça nas paredes ou vamos buscar a solução? Vamos buscar um jeito de encontrar uma saída? Vamos descobrir alguma coisa que possa iluminar o nosso destino para que a gente não continue batendo a cabeça, para que a gente não continue errando da mesma forma? Aí cada um reage como pode ou como quer. Que os apagões existem, isso é certo, é fato. Muitos de nós hoje estão meio apagados. Muitos de nós hoje estamos mergulhados em conflitos, em dilemas, em sentimentos contraditórios, sentimentos que machucam, que estragam. Muitos de nós hoje estão abatidos pelos acontecimentos. Só que aí nós temos a opção de tentar buscar alguma coisa que possa acender uma luz dentro de nós. E é por isso que eu gosto tanto dessa música, que pede que Deus venha incendiar a nossa alma. Não é? Incendiar a nossa alma significa a gente pedir a Deus que Ele venha clarear a nossa mente, que Ele venha reorientar os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa consciência. Quantas vezes tantas vezes na vida a gente erra justamente porque nos faltou clareza na consciência, faltou clareza no processo. É isso que a gente pede. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Quem sabe hoje, através do programa de direção espiritual, Deus possa acender em cada um de nós uma luz e possa nos ajudar a encontrar o caminho certo para que a gente percorra e que a gente venha sanar as dores, as angústias,
Não é que Deus vai resolver os nossos problemas. Ele vai nos ajudar a acender a luz que a gente precisa acender para chegar à solução que nós precisamos encontrar. Ligue para nós. 0 operadora 12 31 86 26 00. Repetindo, 0 operadora 12 31 86 26 00. Neste telefone você fala conosco, fala com os nossos atendentes, você deixa o seu pedido de oração, seu pedido de aconselhamento e deixa também a sua manifestação. Seja ela para dar um testemunho, para dizer o que você acha do programa, o que pode ser melhor. O que é importante é você participar. O que nos importa aqui é a manifestação que vem de tantas pessoas que assistem o programa e que nos dão a matéria-prima para que a gente possa continuar fazendo o programa da semana que vem. Porque aqui a matéria-prima é a sua vida. Boa noite, Christian. Como você está? Sobreviveu ao apagão? Tudo tranquilo lá com a Camila? Você tinha fósforo em casa? Eu lembrei daquela parábola, né, das virgens prudentes, né, e das imprudentes. E é engraçado, né, o tanto que essas coisas, esses acontecimentos mostram para nós que a vida moderna, ela nos traz muitos benefícios, né, mas nos deixa extremamente frágeis, né. Fiquei imaginando que desespero, né, quem mora num prédio, por exemplo, está subindo um elevador e aquele negócio trava lá em cima, já imaginou? Aconteceu com você? Não. Acontece, né? Se não tem um gerador, a pessoa vai ficar trancada lá enquanto a gente depende da energia, né? A minha mãe caiu por causa disso. A quebra do fêmur da minha mãe aconteceu porque ela saiu no saguão do prédio ali dela, né? Quando sai do apartamento, que você vai pegar o elevador, não tem, né? Os saguões particulares, né? De cada apartamento. Quando ela saiu, aquele sensor que deveria acender cada vez que tem um movimento ali, simplesmente não funcionou. Ela ficou perdida no escuro, andou para lá, andou para cá, bateu a cabeça, segurou, apoiou e caiu. Então, às vezes a modernidade, ela nos fragiliza muito, ela nos dá um monte de opções, mas ela também nos restringe em possibilidades, porque a gente fica muito na mão, a gente fica muito vulnerável, né? Sério, é uma coisa a ser pensada. Somos muito frágeis, mesmo tendo tantas possibilidades. Se faltou uma energia elétrica, a vida não funciona. Vamos começar atendendo as pessoas. A Resilma, de Natal, Rio Grande do Norte, escreveu assim: Padre Fábio, a música Todo Homem é Bom, que está no seu DVD Eu e o Tempo, é simplesmente maravilhosa, mas também provoca conflitos entre a razão e a emoção. Se todo homem é bom, como explicar tantas atrocidades causadas pela mão humana? Será que o homem nasce bom e a sociedade o transforma? Sei que essas questões vão muito além do bem e do mal. O senhor padre tem uma belíssima canção chamada Voltei para Perguntar. Um dos versos diz: que eu deixe só o bem que existe em mim. Acredito que na medida em que fazemos tantas maldades, acabamos esquecendo o que existe de bom em nós. Eu só queria entender essa inspiração. Que Deus o proteja e o ilumine sempre. Um abraço. Obrigado, Resilma. Muito obrigado mesmo. A música Todo Homem é Bom é do meu grande, querido amigo, compositor lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o Greco, Rodrigo Greco. E realmente a reflexão a respeito da bondade do homem, ela é muito... Ela nos apresenta uns paradoxos, né? Dialética, né? Isso é, dois lados. A gente precisa... O processo dialético é aquilo que aparentemente pode ter uma contradição, gera sempre uma outra pergunta. Quando a gente acredita, e a antropologia cristã nos ensina isso, o ser humano é bom. Deus não criou um ser humano ruim. Agora, o que existe é o processo de estrago, né, desta bondade humana. E é engraçado isso porque nós podemos ser afetados neste estrago tanto através do processo formativo, da gente receber uma formação errada, como também podemos receber isso através da genética, né? Você já observou isso? Que existem pessoas que têm uma dificuldade maior para lidar com isso, em conseguir atingir a bondade das coisas, porque parece que tem lá no íntimo alguma coisa enraizado nela que a joga
muito para este contexto de maldade. Eu já tentei muitas vezes compreender isso, e aliás a renovação carismática fala muito disso, quando eles propõem a cura de gerações, né? Não é isso? Quando você começa a rezar pelos seus antepassados. Porque de alguma maneira, geneticamente, nós trazemos os sucessos e as decepções das pessoas, né? E o que é a chave fundamental para a gente compreender a bondade e a maldade? É o quanto aquele ser humano conseguiu se realizar como pessoa. Eu tenho essa convicção, minha gente. Um ser humano, ele faz mais pacto com a bondade à medida em que ele está realizado. Realizado no sentido pleno da palavra, né? Quando você está articulando bem os seus limites e possibilidades, e você encontra um espaço para a felicidade no meio de tudo isso, para a satisfação de você ser quem você é. Se você tem um ser humano que está satisfeito em ser quem ele é, você tem naturalmente um movimento de bondade. Pode observar isso. Quando você encontra uma pessoa que está realizada na vida, que está bem encontrada naquilo que Deus lhe deu como possibilidades e limites, essa pessoa tem mais possibilidade de fazer bem ao mundo. Ela é mais propensa à bondade. Ao contrário que quando você encontra uma pessoa que não conseguiu se realizar, quando ela tem muitas dificuldades de lidar com ela mesma, ela vai ser mais propensa a fazer a maldade. Isso é muito comum nos nossos dias, né? Aí a gente vai tentar entender a violência, né, no mundo, compreender a violência no nosso país. A gente vê tantas atrocidades, né? No dia do apagão, alguém entrou dentro de um bar lá em Taubaté, na cidade onde a gente vive, e assassinou brutalmente o rapaz que trabalhava ali dentro. Você vê violência o tempo todo, às vezes você esbarra na maldade humana e você fica pensando, meu Deus, como é que a gente pode acreditar que o ser humano é bom, se aquilo que eu vejo do ser humano não me inspira isso? Não é uma concretização da teoria, né? A vida não concretiza a teoria. Mas ali, minha gente, a gente precisa compreender que muitas vezes nós temos um contexto de escolhas que foram feitas pela pessoa e também pelas outras que estavam ao lado dela e que foram influenciando. A filosofia se ocupou muito de pensar essa questão, né? O homem é bom, nasce bom e o meio o corrompe, alguém já dizia. Não, o ser humano nasce muito já corrompido. O ser humano é naturalmente mau. Você tem diversas perspectivas, né, antropológicas, reflexões a respeito dessa divisão no mundo, né, de bem e de mal. E o que a teologia nos ensina, a antropologia cristã nos ensina, é que Deus nos fez bons. Nós temos uma fragilidade que nós chamamos de pecado original, e por isso nós precisamos cuidar, para que a gente não permita que este mal cresça dentro de nós. É como se nós tivéssemos uma pedra no sapato que aperta, e a gente precisa descobrir um jeito de pisar, de maneira que a pedra continue ali, e mesmo assim a gente continue andando, a gente continue caminhando. A gente sabe que o tempo todo nós vamos ser desafiados, o tempo todo haverá uma fogueira sendo acesa, uma fogueira da bondade e também uma fogueira da maldade. Às vezes nós temos muito mais fogueiras do mal sendo acesas do que fogueiras do bem. A gente sabe disso. A corrente do mal cresce muito rapidamente, né? Eu vejo o quanto que é terrível a gente identificar as coisas ruins que a internet joga para dentro da nossa casa, por exemplo. São coisas terríveis. Semana passada passou no jornal Hoje, da Rede Globo, lá uma reportagem sobre um videogame que incitava o bullying. O que é o bullying? É a violência dentro das escolas, que nem necessariamente não precisa ser uma violência física, mas é aquela pessoa que é portadora de alguma diferença e ela é ridicularizada pelos outros. Então, geralmente acontece muito com a criança que é gordinha, que tem um pouquinho acima do peso, com aquela que tem um pouco de deficiência de aprendizagem. O grupo se fortalece para humilhar, para maltratar aquela pessoa. E existe um videogame que é programado, que é feito a partir do bullying, onde vence aquele que humilha mais, aquele que maltrata mais, aquele que machuca mais. E veja bem,
É todo um contexto pensando isso, né? São pessoas que começam a pensar a tecnologia para aumentar aquilo que é ruim no mundo. Se você tem um brinquedo, uma atração, né? Aquilo que deveria ser uma distração para instruir as nossas crianças, acaba sendo um instrumento que vai destruir as nossas crianças. Vamos gerar gente preconceituosa, né? O preconceito, minha gente, é uma das coisas mais terríveis que nós temos na sociedade. E eu falo preconceito de maneira geral. Quando alguém se sente melhor do que o outro e tem sobre o outro um preconceito, né? E se sente no direito de humilhar, de machucar, de maltratar por causa da diferença. Quando a gente vê isso crescer no mundo, isso é extremamente... Isso danifica a estrutura social, né? E você pensar que esses jogos entram na sua casa. E aí eu sempre preciso ter essa consciência e não me canso de dizer isso às pessoas, porque isso para mim é evangelização. Evangelizar é a gente tomar consciência de que o segmento de Jesus tem que nos orientar, tem que mudar as nossas escolhas. O que é que você permite que entre na sua casa? A bondade ou a maldade? O tempo todo a maldade e a bondade vão bater à porta da nossa casa. O tempo todo alguém vai nos oferecer uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim. E somos nós que livremente damos passo na direção de tudo isso. Agora, quando você tem uma criança que ainda não sabe escolher e ela é encaminhada para essas coisas ruins, a culpa é de todos nós. É por isso que é muito difícil fazer uma análise da sociedade a partir do conceito de culpa. Outro dia, há muitos anos atrás, eu fiquei sabendo de uma história, por causa da pastoral carcerária, o padre Mário Marcelo acompanhava, e durante um tempo também, às vezes eu ia com ele, fiz um trabalho, vez ou outra visitava os presídios também, e existia um rapaz, que ele tinha sido preso, muito jovem, um rapaz bonito, cheio de vida, estava lá na prisão já, na casa de custódia há um bom tempo. E veja bem que história triste. Esse rapaz assassinou mais de 60 pessoas. São mais de 60 assassinatos. Então todo mundo teria um diagnóstico muito rápido. Não, realmente é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, uma pessoa fria. E aí o padre Mário Marcelo veio me contar outro dia um pouco da história daquele rapaz e disse assim: esse rapaz, ele era filho de um padre. Só um exemplo, né? Não estou dizendo que os padres são assim, né? Naquela história. Este rapaz era filho de um padre. A mãe dele era funcionária da casa paroquial. O padre engravidou essa moça, a expulsou da casa, não assumiu a criança, desmentiu, disse que o filho não era dele, humilhou aquela moça, essa moça foi embora, foi jogada fora, né? Teve esse menino, e esse menino cresceu neste estado de abandono. E diz que ele tinha muita vontade de conhecer o pai, até o dia em que ele tomou contato com a realidade dele. Ele era filho de um homem que não o amava, que não o queria. Se eu não me engano, eu posso estar enganado agora, que eu não me recordo muito bem se essa foi a sequência dos acontecimentos, mas o pai foi o primeiro a ser morto por ele. Ele descobriu onde estava, correu atrás, foi, e desde então tornou-se um assassino. É claro que a gente não vai justificar. Ninguém precisa matar o outro para tentar resolver os conflitos que tem. Mas se a gente for ser bem honesto com a questão, quem é o primeiro culpado por tantos assassinatos? Onde é que está a origem do mal que cresceu no coração daquele menino? A desonestidade daquele homem que não foi capaz de reconhecer o erro que cometeu, que não foi capaz de reconhecer a paternidade, que não foi capaz de dar ao menino a oportunidade de saber quem era o seu pai, negou o afeto. Minha gente, quantas vezes na vida nós vemos assim? Quantas vezes nós encontramos adolescentes perdidos nas drogas, perdidos na prostituição, perdidos no tráfico, perdidos na preguiça, como encontrei uma senhora
me contando dentro do avião essa semana. Ela falou: padre, o senhor fala tanto de jovens que estão perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no tráfico. O senhor precisa falar também dos jovens que estão perdidos na preguiça, os que não têm vontade de viver, os que não estão nem aí para nada, não têm vício nenhum, mas também não têm vontade de viver, não fazem esforço de superarem as próprias dificuldades. Essa juventude, você pega aí, essa gente que está dando tão errado na vida, essa gente que está batendo tanto a cabeça nos escuros da vida, vai começar a ver a história de cada um e tenta compreender onde é que começou a dar errado aquela história. Lembro mais uma vez da minha professora de psicologia da UD, lá de Brusque, Santa Catarina, quando aquela mulher disse uma frase para mim que nunca mais na minha vida vou esquecer. Me humanizou muito. Ela disse: nessa vida não existe ser humano incoerente, porque todo mundo age de acordo com a história que recebeu, todo mundo está contextualizado. E aí às vezes eu fico pensando nisso. Nós temos a manchete: rapaz mata não sei quantas pessoas, a chacina não sei aonde, rapaz baleou não sei quem. Tudo bem, nós temos o estouro de uma notícia, nós temos a primeira cara da violência. Mas e aí se a gente faz um recuo histórico, a gente chegar às razões que geram esta violência? São muitos os culpados. E o duro é quando a gente descobre que a gente também tem culpa no fracasso dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Por quê? Porque nem sempre a gente está comprometido com o processo da pessoa. Nem sempre nós estamos comprometidos em fazer a coisa do jeito certo. Gente, e a vida cobra, não adianta. A vida cobra. Tem aquele ditado, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a vida nunca. Se a gente escolhe errado hoje, mais cedo ou mais tarde, essa vida vai cobrar a escolha que nós fizemos. Isso é inevitável. E nós precisamos ter muito cuidado, porque senão nós vamos comprometendo essa verdade teológica de que o homem é bom. Por quê? Porque nós vamos corrompendo o nosso coração e nós vamos corrompendo o coração de quem está do nosso lado. A gente corrompe a nossa casa quando a gente escolhe errado, a gente corrompe a vida dos nossos filhos quando nós não somos capazes de dar o exemplo que eles precisam de nós. Quando nós não somos capazes de ser aquela presença forte na vida de uma criança, ser determinante através do afeto. Coloque isso no seu coração. A maior autoridade que você pode ter em relação aos seus filhos, ela tem que ser afetiva antes de qualquer coisa. Você precisa ter acesso ao seu filho para que a sua palavra tenha poder diante dele. Não adianta nada você dizer para ele: meu filho, não fume porque o cigarro faz mal, se ele vê você acendendo o cigarro toda hora. Não adianta nada você dizer para ele que a fidelidade é um valor, se você não é fiel à família que você assumiu. Não adianta nada você dizer que o álcool destrói, que o álcool machuca, que o álcool mata as pessoas, se você continua bebendo, né? E você traz isso para eles. É o exemplo, é a vida falando mais forte que as palavras. Então nós comprometemos a estrutura de bondade que o mundo pode ter por causa da nossa ação, que nem sempre está comprometida com aquilo que Deus fez em nós. É bonito você pensar isso. Você é bom. Seu coração é um poço de bondade. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a bondade. Só que você não vai dar certo, você não vai ser bom, se ao longo da sua vida você fizer, livremente ou não, se você fizer a escolha daquilo que não é bom. Se você fizer parceria com a maldade, se você trouxer para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, as estruturas que não são boas. Ligue para nós, 0 operadora 12 31 86 26 00. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho.
dezembro vamos comemorar as vitórias do Senhor em nossa vida. Hosana Brasil 2009. É chegada a hora de celebrar a vitória de Deus na sua vida. Vem com alegria comemorar os feitos de Deus na sua história. Partilhar com os irmãos tudo que Deus fez e juntos proclamar a vitória do Senhor e gritar nossa voz. Eu sou de Cristo. Vem pra canção nova participar. Hosana Brasil, Hosana Brasil, Hosana Brasil. Prepare-se para o maior evento do ano. Dias 4, 5 e 6 de dezembro na Canção Nova, Hosana Brasil 2009. O Senhor é a nossa vitória. Ei galera, receba no seu celular dicas diárias de como viver o PHN enviando um torpedo. É assim que a Prefeitura de Belo Horizonte trabalha a cada dia. Lá eu me ensino muita coisa, educar meus filhos, eu converso com ele agora, não bato nele mais. Com as UMEIs, crianças de 4 meses a 5 anos e meio encontram toda a estrutura para uma formação completa. E na escola particular não tem nada disso, não tem um brinquedo para cada um brincar. Além do carinho e da orientação pedagógica mais que qualificada, um diário para cada criança é escrito pelos professores, informando aos pais tudo o que acontece com o seu filho a cada dia na escola. Tem tudo anotado na agenda, se tomou um remédio a horas, quantas gotas foi, tudo anotadinho mesmo. Respeito, eficiência, compromisso social. Prefeitura de Belo Horizonte, investindo cada centavo do dinheiro público na transformação da qualidade de vida das pessoas. Ação entre amigos, Casa Nova, Canção Nova, concretizando o seu sonho. Uma grande celebração da Providência Divina. 10 horas de programa sem interrupção. Música, alegria, testemunhos e maravilhosas recordações. A família Canção Nova comemora os 10 anos do programa Deus Proverá. Dia 17 de novembro, a partir das 9 da manhã, 10 horas de programa direto de Cachoeira Paulista. Com participações das casas de missão e todos os músicos da Canção Nova. Venha festejar com a gente. Deus Proverá há 10 anos. Você faz parte desta história. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado, você que está ligando, você que está participando conosco. É sempre uma alegria ter você aqui, fazendo parte, fazendo o programa Direção Espiritual acontecer. Tenho aqui um recado especial. Nós estamos realizando agora a ação débito automático rumo à TV digital. 50 mil novos sócios. É o número que nós precisamos. A ação débito automático continua, então, rumo a esses 50 mil novos sócios. Para todo novo sócio do débito automático que contribuir com o valor mínimo de R$20 pelo call center, atendimento ao clube, Casa da Missão e online, este será presenteado com um DVD meu, contendo 2 pregações, Vencendo o Medo, Alcançando Vitórias, Acender Hoje com Cristo, que são as 2 palestras que você receberá em casa. O DVD será enviado junto com um kit de boas-vindas da Canção Nova. Muito obrigado, né? Todo mundo que está participando, ajudando a gente vencer mais esse desafio. Lembrando que sábado agora, dia 14 de novembro, eu estarei em Nilópolis, lançamento do CD e DVD Eu e o Tempo. Então nós estamos encerrando agora, gente, no final do ano, essa fase, né, do meu trabalho, Eu e o Tempo. São os últimos eventos, são os últimos shows do lançamento do CD e do DVD, porque depois a gente já muda, já vamos para um outro tempo da nossa vida.
E o local do show, aí no Rio de Janeiro, em Nilópolis, né? Na quadra da Beija-Flor de Nilópolis, a partir das 21 horas. Você aí da Baixada Fluminense, você do Rio de Janeiro, é o nosso convidado para esta noite do dia 14 de novembro, a partir das 21 horas, na quadra da Beija-Flor. Eu também gostaria de já adiantar, está um pouquinho longe, mas no dia 6 de dezembro, às 20 horas, eu estarei neste lugar maravilhoso que foi inaugurado agora, que se chama Arena da Fonte Luminosa, na minha querida cidade de Araraquara. Um grande abraço para o Cristiano, para o Padre Nelson, todo o pessoal da paróquia que está organizando este evento, que vai ser muito bonito, um evento de Natal, beneficente, que tem todo um clima de Natal já, que será então no dia 6 de dezembro, a partir das 20 horas, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Queremos convidar o pessoal de Araraquara e também as cidades vizinhas para fazer a sua caravana, para estar conosco. Dizem que é um dos lugares mais bonitos para eventos no Brasil. É esse lugar que foi construído e recém-inaugurado agora. Hoje eu posso mostrar aqui, em primeira mão, um novo CD Iluminar. Dá para fechar aqui? Está sendo lançado agora. Na verdade, ele não está nas lojas ainda, está só para pré-venda. Aí, está só para pré-venda através dos sites que vocês já conhecem, que já vendem, né, antecipadamente. E tem também o livro Mulheres Cheias de Graça, que é a continuação do Mulheres Cheias de Graça, que alguém gentilmente já guardou num lugar que a gente não sabe encontrar. Isso é uma maneira bonita de dizer que o livro já foi larapiado, né? Houve um larápio. O livro foi guardado num local que a gente não sabe encontrar. As palavras vão encobrindo as coisas feias da vida. Eu já fiquei sabendo que foi o diretor, deixa ele. O programa, na hora que acabar, eu acerto as contas com ele. Vamos lembrar aqui, mais gente que está mandando os e-mails. É muita participação, graças a Deus. Não gosto de responder com pressa, viu, gente? Às vezes eu prefiro aprofundar um pouquinho mais, fazer o papo ficar mais... responder menos questões, mas abranger um pouco mais aquilo que a gente vai refletir. A Vera Augusto perguntou assim: Padre Fábio, como desenvolver a compaixão, a gentileza, a educação e o respeito pelo próximo, num contexto tão difícil como nós estamos vivendo, de intolerância e a corrida pelo ter e não pelo ser? Por onde começar? Vera, essa ação ela tem que ser de todos nós. Eu tenho ficado muito assustado com os espaços desumanizados, né, que nós temos hoje na sociedade. Outro dia também, o noticiário mostrou uma mãe incentivando a filha a brigar na porta do colégio. Todo mundo viu isso, né? Fico pensando, meu Deus do céu, você já imaginou se uma mãe ensina para a filha isso, o que nós podemos esperar? Se uma mãe já está ensinando esses contravalores, né? Por outro lado, às vezes a gente coisa tão bonita, né? Do outro lado, você tem uma mãe da filha que apanhou, dizendo assim: não, a minha filha, eu prefiro que ela leve para casa esse desaforo, a ter que se tornar uma violenta também, uma pessoa sem princípios. E é verdade, é engraçado isso, mas a gente tem muita dificuldade de lidar com prejuízo. E o Evangelho é a proposta desse prejuízo saudável, com toda sinceridade, não tem outro jeito de compreender. Se eu muitas vezes se eu estou vivendo uma situação de prejuízo moral, né, diante do outro, se eu revido, eu faço a coisa ficar pior. Se o outro me agride e eu agrido também, essa violência não vai tendo fim. Como é que nós podemos então desenvolver esta mudança? Gandhi dizia de maneira muito bonita, né? Através de uma política tendo como o fundamento a paz, vamos ser pacifistas, né? Vamos espalhar a paz nas pequenas coisas. Não vamos revidar a violência dos nossos agressores. O que nós podemos fazer é, muitas vezes, colocar o agressor no lugar dele, mas não revidando. É você demonstrando que a violência não é o melhor caminho.
As estruturas precisam serem transformadas. Eu tenho consciência disso e vivo isso na minha vida o tempo todo. Quando eu percebo que existem estruturas que não estão convertidas ainda às propostas de um mundo solidário, por exemplo. Quando você descobre que o seu filho, ele está vivendo um contexto educacional que o prepara para a disputa. Ele tem que disputar, ele tem que eliminar os outros. É aquela política do Big Brother, né? O Padre Léo já falou muito sobre isso daqui. A gente tem que eliminar o outro. Eu tenho que fazer prevalecer o que eu sou e o outro vai ser mandado embora. Vamos expor a fraqueza até o ponto dele não conseguir mais ficar aqui. Muitas vezes as estruturas são assim. Elas são destrutivas, elas são ingratas, né? Elas são desumanas. E às vezes nós socializamos isso, minha gente, dentro da nossa casa, com as regras que nós damos dentro de casa. A gente falava aqui antes, né? Os jogos que os nossos filhos jogam estão moldando o caráter deles. Os jogos inspiram gentileza, educação, respeito ao próximo. Essas regras, se a gente não ensina, as nossas crianças não vão aprender. E se não ensinar bem ensinado, eles vão esquecer logo quando viram a esquina e entram dentro de um outro ambiente onde essas regras não prevalecem. É aí que vale aquela questão do valor. A partir do momento que a gente tem o valor internalizado dentro de nós, nós não precisamos mais da vigilância. É trazer a regra para dentro do coração. É trazer o valor para dentro do coração. Gentileza, né? É uma questão simples. Ser gentil no dia a dia. Ser gentil com as pessoas que a gente encontra. Né? Um cumprimento, oi, boa tarde, bom dia, né? Oi, pode sentar, a senhora está um pouco mais cansada do que eu, né? Coisas que fazem diferença na nossa vida, que se você não ensina o seu filho, ele não vai aprender. Educar para essa sensibilidade é um desafio nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos muitas vezes num contexto de mundo brutalizado. Tem que buscar essa sensibilidade. A gente não pode se acostumar com a brutalização do mundo. Gentileza, respeito ao próximo, isso precisa voltar a estar na moda, né? Morreu há um tempo atrás aí, aquele profeta Gentileza que morava nas ruas do Rio de Janeiro, né? O que o profeta Gentileza fazia? Ele escrevia frases bonitas que sugeriam que as pessoas fossem gentis umas com as outras. Ficou até famoso porque a Marisa Monte gravou, né, uma música que fala justamente da atitude dele. É interessante como essas atitudes vão fazendo diferença no mundo. Alguém percebeu que o mundo pode ser melhor e faz o esforço para isso acontecer. Não vira o homem do discurso da palavra somente, mas vira o homem, a mulher da ação. Ações solidárias. Quando você descobre que você pode gerar solidariedade aí no seu bairro. Não precisa esperar a vir do governo. É aquela velha história, eu acendo a luz que eu posso, né? Eu vou ser gentil naquilo que eu posso. Eu não tenho como fazer o mundo todo ser gentil, mas eu posso ser gentil com o mundo que eu encontro. Então tá bom, o mundo todo está diante de mim quando eu tenho alguém que está diante dos meus olhos. O mundo todo está representado naquela pessoa. Aquela pessoa é o lugar onde eu vou exercer a gentileza. E isso você ensina ao seu filho. Tratar, por exemplo, as pessoas mais simples, né? Quando você chega num lugar, você percebe que existem pessoas que estão fazendo os serviços mais simples que tem. A faxineira, aquele que cuida do banheiro, aquele que faz que leva o carro para o estacionamento. Ser gentil com essas pessoas, tratá-las bem, é muito melhor do que uma gorjeta. Às vezes, claro, a gorjeta vai ajudar, né? Mas o sorriso que você oferece, o carinho com que você trata aquele profissional, é uma forma especial de transformar o mundo, né? Eu estava dando o exemplo, né, daquela mulher que eu encontrei lá no hotel. Eu fui extremamente grosseiro com ela. Você acha que eu não tenho arrependimento dentro de mim? Quem dera eu pudesse me encontrar com ela de novo. Mesmo que naquele momento eu estivesse coberto de razões. Mesmo que naquele momento eu considerasse uma imbecilidade aquilo que ela estava me propondo.
Mas na hora, nem sempre você tem essa consciência, né? Meu Deus, agora é o momento de fazer a gentileza prevalecer. O mundo que eu sonho, o projeto de reino de Deus que eu tenho na minha cabeça e no meu coração, que Jesus esqueceu em mim, eu preciso construir a partir de realidades concretas. Sendo gentil com quem você encontra, sendo gentil com as pessoas que vão, né, de ter a sensibilidade de perceber o outro. É muito interessante, nem sempre as pessoas têm sensibilidade de perceberem as outras. Às vezes você chegou em casa, você está muito cansado, você não está querendo nem conversar muito. E o outro fica cutucando, o outro fica querendo isso, fica te incomodando, né? Não tem a sensibilidade de perceber que a melhor forma de ser gentil com você naquele momento é deixando você no seu cantinho. É deixando você no seu sossego, naquilo que você precisa para refazer as suas forças. Muitas vezes o mundo ele não tem este espaço. A gente fica cobrado demais o tempo todo, né? Fica muito cobrado o tempo todo. As pessoas, às vezes você acertou em 1000 coisas, errou em uma, você vai ser lembrado por aquilo que você errou. É ingrato às vezes. Isso é falta de gentileza. Às vezes, minha gente, desculpa a expressão, às vezes é falta de educação do outro. Às vezes o que falta é mais do que gentileza, é falta de educação mesmo. De perceber que aquele momento não é seu. De perceber que há um limite que precisa ser respeitado. Que o outro tem um contexto dele. Ele está situado. Chegou cansado, teve um problema com o chefe lá, teve uma situação desagradável. E ele precisa, naquele momento, viver essa solidariedade. Às vezes falta isso dentro da nossa casa, porque nem sempre a gente tem esse carinho mesmo, né? De olhar o outro com um pouco mais de demora, de tentar perceber o outro com um pouco mais de clareza. Então a gente precisa aprender isso nas nossas relações humanas. É isso que vai dar condições ao nosso coração da gente transformar o mundo. Se a gente não transforma o pequeno espaço que a gente tem diante de nós nunca seremos capazes de transformar o grande espaço. Maria José Moreira Borges. Padre Fábio, gostaria que o senhor nos falasse e explicasse sobre as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus e Lucas. Abraço, que Deus te abençoe e o ilumine sempre. Maria José, o texto das bem-aventuranças, só para ele nós poderíamos fazer uma semana de programa. Então, vou tentar dizer um pouquinho aqui da beleza que este texto tem, das impressões rápidas que eu já tive sobre ele. Primeira coisa que eu poderia lhe dizer é que as bem-aventuranças, elas são escritas a partir de uma contradição maravilhosa, que pela inteligência nós não podemos compreender. Como pode ser feliz, porque bem-aventurado, qual que é a tradução disso? Bem encaminhado, né? Algumas traduções estão escritas, felizes, né? São aqueles que choram. Como pode ser feliz alguém que chora? Como pode ser bem encaminhado aquele que está maltratado, perseguido? Então existe uma aparente contradição, que só pode ser superada e resolvida. Essa contradição só pode ser resolvida se a gente chega ao final da frase e percebe que a última palavra está sempre conectada com a primeira. Se o sofrimento, bem-aventurado o que sofre, porque se alegrarão, porque deles é o reino dos céus, né? Vai fazendo sempre essa comparação, porque sugere que o sofrimento, a perseguição, tudo aquilo que é colocado como bem-aventurado, se bem vivido, se bem experimentado, o resultado final deste processo é a bem-aventurança final. Então veja bem, aquilo que aparentemente parece ser uma contradição, se a gente vive bem, se a gente trabalha bem com aquela situação, se a gente internaliza em nós, né, se a gente vive essa internalização saudável, se a gente joga, se a gente espreme até o final, né,
de maneira bonita, se a gente leva firme até o final, nós vamos conseguir experimentar a promessa que a bem-aventurança resguarda. E o cristianismo é o tempo todo assim. Pode observar, a proposta de Jesus na nossa vida passa o tempo todo, não pela solução mágica das situações, mas passa o tempo todo pela proposta de um processo. Você está amargurado hoje? Então encare essa amargura de maneira positiva. Tenha um olhar diferenciado sobre essa amargura. Olhe com um pouco mais de tranquilidade para essa amargura. E ao olhar com tranquilidade para essa amargura sem desespero, eu começo a compreendê-la. Quando eu começo a compreendê-la, eu começo a senti-la de forma diferente. Aos poucos ela vai deixando de ser um peso e eu alcanço a leveza, que é o oposto da amargura. A fé, o tempo todo nos encaminha, a fé que nós professamos o tempo todo nos encaminha e precisa nos encaminhar para esses processos, mudanças, transformações. Ninguém consegue chegar ao resultado se não passar pelo duro processo da construção desse resultado. É a vida. E não poderia ser diferente. É processual. A palavra já diz tudo, parte por parte. A bem-aventurança, ela engloba uma série de situações humanas aparentemente prejuízo. No primeiro momento, quando você olha para a bem-aventurança, parece que é prejuízo. Mas atado a este prejuízo, há sempre uma situação bonita sendo prometida. Por exemplo, toda vez que nós somos caluniados, é terrível, é horrível a gente sofrer uma calúnia. Mas há sempre uma promessa. E aquele que assume o Evangelho vai viver sempre a calúnia, vai viver sim a difamação. Com os apóstolos não foi diferente, minha gente. Com as primeiras comunidades não foi diferente. Não pense que com você vai ser. Se você quiser viver a vida de um jeito certo, se você quiser fazer pacto com a bondade, se você quiser fazer pacto com a justiça, você pode ter certeza que sempre haverá um espírito de porco de plantão para falar mal de você. E aí? Como é que você administra essa calúnia? Vai caluniar também? Vai levantar a mesma bandeira que o seu inimigo está levantando? Não. Você vai viver o processo contrário. Você vai recusar os efeitos da calúnia sobre você, para que você não se transforme também num caluniador. É o desafio de neutralizar dentro de nós o poder daquele que está de fora querendo fazer mal. E é por isso que a bem-aventurança nos ata a um contexto de promessas. Vive bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo o sacrifício de hoje. Por quê? Porque ele vai conseguir chegar ao resultado bonito que o sacrifício propõe. Não é assim na vida prática? Se a gente quiser chegar lá, a gente tem que saber que para chegar lá, há um caminho difícil. Bem-aventurado aquele que não tem medo do caminho difícil, porque só ele poderá chegar ao destino final. É muito mais do que isso, mas é o que a gente poderia falar hoje, até mesmo para contextualizar com tudo aquilo que a gente falou no programa. Você pode ter certeza que se você quiser ser alguém na vida, se você quiser fazer a diferença neste mundo, você vai ter que estar disposto a sofrer muito. Porque não é fácil. Não é fácil manter-se de pé numa época, num tempo, onde a oposição a tudo aquilo que é justo, honesto, bonito, coerente, está sempre de plantão para destruir. Através de fofoca, de comentários maldosos. Não faça parte disso. Não faça pacto com essas situações. Descubra aquilo que você está sofrendo hoje, identifique nisso uma oportunidade de você se transformar numa pessoa melhor.
É o que eu desejo para você, para a sua família, e que ao longo dessa semana você possa descobrir que a bem-aventurança, o sofrimento que a bem-aventurança traz, só tem um sentido e um significado. Ela nos reserva uma promessa futura. E que já se antecipa agora, quando eu começo a ser honesto com o meu processo. E já vou sentindo e experimentando, nas pequenas coisas da minha vida, a satisfação de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de acreditar no que a gente acredita e de perseverar naquilo que a gente sabe que é o correto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Estou aqui na construção da Igreja do Pai das Misericórdias, para mostrar que a frase "juntos promovendo o bem" é muito mais do que uma simples expressão. Representa a força e a união dos sócios evangelizadores Canção Nova. Representa milhares de pessoas que acreditam que evangelizar o Brasil e o mundo é possível. Quando dizemos que estamos juntos promovendo o bem, estamos falando da força que nasce da união dos cristãos. Clube da Evangelização, juntos promovendo o bem. A seguir, nossa missão é evangelizar. Nossa missão é evangelizar, não é verdade? Então, se nós descobrimos que podemos evangelizar pelo celular, chama-se CN Chama. O que quer dizer CN Chama? Canção Nova Chama. Não é que ela vai chamar no seu celular, não, é o contrário, é a chama do Espírito Santo na sua vida, certo? É o Espírito Santo chegando até vocês através do seu celular. Então, são várias e várias coisas que vocês vão usar a Canção Nova como instrumento de evangelização. Tudo aonde você estiver, você vai ter. E você vai nos ajudar. Também nos ajuda a fechar a campanha. Custa isso R$25, certo? E você vai comprar esses R$25, vai colocar no seu telefone, em qualquer telefone do Brasil. Você vai continuar com o mesmo número do seu telefone, do jeito que o seu telefone é. Você vai passar mensagem, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, somente que você vai ter o chip Canção Nova. Então, são coisas novas que nós estamos começando a evangelizar. É o primeiro
certo sistema de evangelização através do celular, de conteúdo. É o primeiro, a Canção Nova está saindo na frente sobre isso. Se Deus quiser, nós vamos ter muitas e muitas pessoas com esse chip funcionando, e nós vamos crescendo também esse conteúdo da Canção Nova, entendeu? Cada vez mais nós vamos crescer nesse conteúdo e vamos colocando nesse chip para você enriquecendo cada vez mais junto com a programação da Canção Nova. Em vez de você reservar para assistir em casa, você vai assistir na onde você está. Continuar e transformar a qualidade de vida das pessoas. É assim que a Prefeitura de Belo Horizonte trabalha a cada dia. Lá eu me ensino muita coisa, educar meus filhos, eu converso com ele agora, não bato nele mais. Com a Zumês, crianças de 4 meses a 5 anos e meio encontram toda a estrutura para uma formação completa. Minha escola particular não tem nada disso, não tem um brinquedo para cada um brincar. Além do carinho e da orientação pedagógica mais que qualificada, um diário para cada criança é escrito pelos professores, informando aos pais tudo o que acontece com o seu filho a cada dia na escola. Tem tudo anotado na agenda, se tomou um remédio a horas, quantas gotas foi, tudo anotadinho mesmo. Respeito, eficiência, compromisso social. Prefeitura de Belo Horizonte, investindo cada centavo do dinheiro público na transformação da qualidade de vida das pessoas. E essa paz que nós desejamos, ela brota da nossa fé em Deus. É a nossa fé que faz com que o nosso coração tenha paz. E um dos temas que tem sido assim, muito importantes na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu tenho tratado, é justamente esta questão da fé. Ela é muito importante. A gente vai ver alguma coisa sobre ela hoje. E muitas vezes também está nos nossos lábios algum tipo de pergunta, tal como assim, vale a pena acreditar? A gente se pergunta isso, mas será que vale a pena mesmo? Vale a pena eu me sacrificar? Vale a pena eu dar a outra face? Vale a pena eu ser humilde? Vale a pena eu viver uma vida de sacrifício?